Oi meninas, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos ao final da nossa campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E para encerrar, nós estamos falando sobre o mês de dezembro, o último mês do ano. Para isso, pra gente finalizar, eu gostaria de falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Assistindo uma pregação ontem, eu nem sabia exatamente o que eu falaria hoje, mas Deus me trouxe na memória aquilo que eu ouvi ontem. Quando você pega para ler Gênesis, lá no capítulo 1, onde Deus começa a criar a luz, onde Deus cria os animais, onde Deus cria a expansão do céu e da terra, logo no finalzinho a gente pode ver que ele está falando e viu que era bom. Ao finalizar todos os processos, ao finalizar todas as criações, Deus olhava e via que aquilo era bom. Muitas vezes, quando nós estamos passando por alguns processos na nossa vida, a gente acaba não enxergando, né? Muitas vezes, enxergando aquela luz no final do túnel. Muitas vezes a gente se desespera, muitas vezes a gente tem medo, muitas vezes a gente acaba tendo a nossa fé abalada, porque a gente não consegue enxergar o dia do amanhã. Mas a única certeza que nós temos é que Deus tem um propósito de vida para nós e Ele, diferente da gente, consegue enxergar o final. Deus nos projetou para algo. Isso Deus tem tratado muito comigo nos últimos dias, referente a processo e propósito. Só que muitas vezes a gente não entende que os processos fazem parte do propósito. Os processos, eles não são fáceis, os processos são dolorosos, os processos exigem renúncia, os processos doem, os processos machucam, os processos muitas vezes eles exigem obediência. Mas tudo isso acaba nos levando no quê? No propósito. E o propósito, ele é bom. O propósito, muitas vezes, ele não é o que a gente quer. O propósito é aquilo que Deus deseja pra gente. Não é o que a gente faz, é o que a gente é em Deus. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias. O que nós somos em Deus? Eu gostaria de ler para vocês Romanos 8. Eu não marquei aqui, mas eu vou achar. Romanos 8:28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. E nisso eu venho fazendo algumas anotações que eu gostaria de dividir com vocês, que é sobre o nosso propósito. O propósito de Deus está dentro de você e não fora. Muitas vezes a gente acaba buscando o nosso propósito na bênção do outro. E muitas vezes a medida que Deus tem preparado para o outro não é a medida que Deus tem preparado para mim. Viva o propósito e não a proposta. Propósito e proposta são diferentes. As propostas, elas vêm do mundo, elas vêm quando a gente olha a vida do vizinho que parece que está melhor do que a nossa, e a gente vê que aquela proposta é boa e agrada o nosso coração, mas não é o propósito de Deus para nossa vida. A gente tem que aprender a diferenciar isso. Olha a musiquinha que eu tenho fora aqui, ó, de plano de fundo. Não seja metralhadora, seja flecha, mire antes de atirar. O segredo do nosso propósito é Deus. E quem vive o propósito alcança a vida das pessoas. A gente não tá aqui à toa. Nós não temos Deus não deu o dom da dança pra gente à toa. Ultimamente, algo que brada muito no meu coração é que não é só a dança. Em um dos estudos, se eu não me engano, foi a Gi, não sei, me perdoem se eu errar, que falaram que a dança,
ela não é exatamente um dom. A dança é uma ferramenta que Deus usa através da nossa vida para alcançar as pessoas. Mas através da dança é a oportunidade que nós temos de falar do amor de Deus, de apresentar a figura do Senhor Jesus para aquelas pessoas que necessitam. Dezembro é o último mês do ano. E nós temos, gente, que para conseguir chegar nesse propósito, passar por todos os processos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, nós temos que nos manter perseverantes, nós temos que orar, vigiar sem cessar, porque os dias são maus. Nós temos que buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Nós temos que falar do amor de Deus, porque quando chegar lá naquele último dia e Deus olhar pra gente e perguntar o que foi que você fez pra mim, a gente tem o que apresentar. Sabe? Quantas almas a gente ganhou? Quantas pessoas a gente conseguiu trazer para Deus? Quantas sementes a gente plantou no coração das pessoas? Então, gente, que o ano de 2021 a gente realmente possa ser diferente. A gente possa fazer diferença na vida das pessoas. Que a gente não venha só falar, a gente venha ter atitude, a gente venha colocar em prática tudo que Deus tem colocado na nossa vida, nas nossas mãos. Sabe? Porque a obra de Deus, ela não para. Se Deus te pedir para fazer alguma coisa, faça. Porque se você não fizer, Ele vai levantar outro que faça. Mas e aí você? Vai recusar o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer fazer na vida de outra pessoa através da sua vida? Que nós possamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Deus, Ele nos ama. O amor de Deus é maior do que a gente possa imaginar. Mas a gente tem que estar disposto a viver esse amor. A gente tem que estar disposto a amar o amor de Deus. E para finalizar, meninas, eu gostaria de deixar um versículo da Bíblia que me chama muita atenção e que tem falado muito ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar com vocês, que diz o seguinte, em Mateus 5,13. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, mas prestem atenção. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Deus, Ele nos escolheu, Deus, Ele nos projetou, Deus tem um propósito de vida para cada uma de nós. E Ele já plantou essa semente no nosso coração. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nossa luz não foi depositada nas nossas vidas para ficar escondida no banco, para ficar em casa. Não, Deus, Ele te concedeu essa luz para você iluminar toda a casa, para você ir, para você falar do amor dEle, para você realmente apresentar a pessoa do Senhor Jesus para aquele que está precisando. É muito fácil a gente amar quem está do nosso lado, amar o nosso irmão, amar a nossa família. Mas Deus quer que a gente ame aquele que está lá fora, aquele que não conhece a palavra de Deus. Que a gente possa, sim, levar essa luz, espalhar essa luz que é o Senhor Jesus para todos aqueles que necessitam. Que a gente realmente seja a diferença e que isso comece de dentro para fora. É aqui dentro que a gente tem que começar a transformar, é aqui dentro que a gente tem que começar a rever muitas coisas, a falar: Espírito Santo, fala comigo, porque Deus deixou o Espírito Santo aqui para nos ensinar, para nos falar o que Ele quer pra gente e o que a gente tem que fazer.
Mas para isso nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, para que a gente realmente possa ser instrumento nas mãos do nosso Pai. Olha o privilégio que a gente tem de chamar Deus de Pai e de ser filho. Que a gente possa estabelecer essa intimidade com Deus e que a gente possa viver coisas novas. 2021 é um ano de novidade, mas que a gente possa se lembrar do ano de 2020, porque o ano de 2020 ele serviu para Deus nos preparar, para Deus nos capacitar, para Deus nos provar no nosso íntimo, no nosso particular, na nossa casa. Foi assim que Deus trabalhou com a gente nesse ano. Mas Deus precisa da gente, que nós possamos estar atentos para ouvir a voz de Deus e dispostos a espalhar essa luz para o mundo, não só para nós, que a gente possa transbordar, que a gente possa nos esvaziar de tudo aquilo que não nos pertence, de tudo aquilo que não agrada a Deus, para nos encher da palavra, a ponto de transbordar, a ponto daquilo não caber mais na gente, a gente querer compartilhar com todo mundo, que a gente abrace o nosso irmão e fale da palavra de Deus, para que a gente esteja na rua, para que a gente esteja no trabalho, porque não adianta ser crente só dentro da igreja, tem que ser fora. E ele tem me ensinado muito sobre isso. A gente tem que ser verdadeiro. Deus ama a sinceridade. Deus conhece o nosso coração. Deus, ele não é igual nós, que quando alguém faz alguma coisa de errado com a gente fica frustrado porque a gente não esperava isso da pessoa. Deus, ele conhece o nosso começo, o nosso meio, conhece o nosso final. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe todas as vezes que a gente vai errar, todas as vezes que a gente errou. E tudo que vai acontecer na nossa vida, e mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele nos escolheu. Que a gente possa ser imagem e semelhança de Deus. Meninas, é isso, eu falei demais, eu amo vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho daquilo que está no meu coração. Que a gente possa colocar tudo isso em prática. Fé, obediência e atitude. Amo vocês.